Você sabia que o servo sofredor de Isaías 53 não é Jesus? Olá, meu nome é Felipe e eu sou um teólogo mineiro. Quando a gente olha rapidamente, pode parecer que a crítica da tradição profética seja uma tentativa de superar o sistema sacrificial, já que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas, como já vimos, o pecado criava uma sujeira no santuário, ameaçando constantemente a retirada de Deus de seu lar terreno. A crítica dos profetas é sobre um sistema sacrificial que não produz ética. Melhor que sacrificar várias vezes é obedecer e não manchar um santuário com as impurezas que o pecado causava. Deus não quer sacrifício. Deus quer que as pessoas obedeçam. Sacrifícios não funcionam quando o povo vive em pecado voluntário. Quando o pecado contamina todo o santuário, Deus se afasta, deixando o povo viver por seus próprios desejos. Para os profetas, foi o pecado do povo que fez com que eles fossem levados para o cativeiro babilônico. O povo em pecado estava sofrendo as consequências de sua infidelidade a Deus. Mas ainda existe um remanescente de Israel, que aparece como um servo fiel e justo, que vive a ética que o sistema sacrificial propõe. Esse servo aceita sofrer o peso do pecado de seu povo no cativeiro babilônico. O remanescente de Israel, que aqui aparece como servo sofredor, assume para si essa condição de humilhação. Mesmo sem pecado, assume o pecado de seu povo. E é exatamente essa postura de fidelidade do servo diante de toda a violência que ele está sofrendo que o torna sacrifício para Deus. O servo sofredor não entrega a vida, o sangue de um animal para purificar o santuário. O servo sofredor entrega sua própria vida, a fim de que Deus o receba como um sacrifício. Ele viveu e morreu como justo, sem pecado. Assumiu a consequência do pecado de muitos, levando sobre si pecados que não eram seus, como fazia o bode para Azazel, a fim de expiar a todos. Foi fiel quando foi levado como um cordeiro para o matadouro, uma oferta pela culpa, se tornando compensação total e perfeita pela dívida moral causada pela infidelidade de Israel. Apesar desse texto ser extremamente usado para falar a respeito de Jesus, no contexto de Isaías, ele fala sobre o Israel que permaneceu fiel, apesar de toda a violência que sofreram na Babilônia. Esse texto será aplicado só posteriormente a Jesus, como veremos mais adiante. Mas antes, vamos explicar como esse texto deu base para entender a teologia dos mártires que surge entre o Antigo e o Novo Testamento. Se quiser saber mais sobre esse tema, leia este livro. Paz e bem.